Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Vanessa de Ciências. A gente vai fazer mais uma aula, tá? Aula do segundo segmento do segundo ano. Hoje é continuidade da aula passada, né? A gente está trabalhando a apostila do mês de novembro, então vamos dar continuidade do que a gente viu na aula passada, que foi conteúdo sobre matéria. A gente viu o que é matéria e a gente viu os estados físicos da matéria. E hoje a gente vai dar sequência, mostrando que a matéria pode ocorrer mudanças, e aqui está no estado sólido, pode passar para o líquido, que pode passar para o gasoso, e assim sucessivamente, ok? Então, vamos lá, vamos dar uma relembrada no que a gente viu na aula passada. A gente viu que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tudo, né, é constituído por átomos e moléculas, ou seja, a matéria, a base dela, né, é constituída aí por átomos, que são as menores partículas, e também pelas moléculas. Então, a gente diz que a base, né, é constituinte da matéria, são os átomos e as moléculas, beleza? E a gente viu também que a matéria se apresenta basicamente em 3 estados físicos diferentes, que é o estado sólido, né, que é quando os átomos e as moléculas estão bem próximas umas das outras, não consegue ali ter muito movimento, né, tem forma e volume constante. Vimos que também tem o estado líquido, né, quando as moléculas e os átomos estão um pouquinho mais afastados, certo? Tem forma variável e o volume constante. E a gente também viu o estado gasoso, que é quando os átomos e as moléculas estão bem mais afastados, né? Tem tanto a forma quanto o seu volume são variados, beleza? E hoje a gente vai ver que a matéria, ela pode sim passar de um estado físico para outro, ok? Já que a gente viu, né, que os 3 estados físicos básicos, né, que tem da matéria, sólido, líquido e gasoso, então, hoje a gente vai ver quais são aí os processos, né, como que chama cada fase aí, quando, né, a matéria passa de um estado físico para o outro, ok? Essa daqui é como se fosse um contexto geral, né, como se fosse aí um mapa conceitual de tudo que a gente vai ver na aula de hoje, beleza? Para que a gente comece a estudar, né, essas mudanças do estado físico da matéria, a gente tem que levar em consideração 2 fatores, que é a temperatura e a pressão, ok? Para que ocorra essas mudanças do estado físico da matéria, tem que ter aí uma temperatura e uma pressão determinada, que quando elas se alteram, aí é que vai ocorrer a mudança do estado físico da matéria, beleza? Outra coisa também que a gente tem que ter em mente antes da gente começar a ver, né, é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Hoje a gente vai estudar, né, com as mudanças do estado físico da matéria relacionado à água, certo? Hoje a gente vai falar sobre ela. Existem, né, vários outros tipos de matéria que também têm mudanças no estado físico, porém hoje a gente vai ver mais a respeito da água, certo? O que é ponto de fusão e o que é ponto de ebulição? Ponto de fusão ou solidificação é quando a água passa do estado sólido para o líquido ou vice-versa, ok? Imagina só, a gente tem a água lá no estado líquido, e quando a gente leva ao congelador, ao freezer, né, a água ela vai congelar, vai formar o gelo, beleza? Até 0 graus, a água ainda está no estado líquido. Abaixo de 0 graus, menos 1, menos 2, menos 3, ela já começa a formar cristais de gelo, ou seja, ela já está passando para o estado sólido e vice-versa, ok? Então, a gente fala que o ponto de fusão da água é 0 graus, porque abaixo ele já está congelando e a partir de 1 grau, aí a água já está no estado líquido, ok? Então, esse é o ponto de fusão da água, 0 graus. E pelo outro lado, a gente tem o ponto de ebulição, que é quando a água no estado líquido começa a passar para o estado gasoso, certo? Isso acontece quando a água atinge uma temperatura de 100 graus Celsius, certo? A partir de 100 graus, a água já começa aí a evaporar. Então, ponto de evaporação, ponto de ebulição, né? No caso da água, é 100 graus.
Então, tendo em vista que, para que haver mudança, a gente precisa de temperatura e pressão e levar em consideração aí tanto o ponto de fusão quanto de ebulição, vamos começar então a conhecer aí quais são essas mudanças de estado físico da matéria. A primeira, vamos falar sobre condensação. O que é a condensação? É a mudança do estado gasoso para o líquido. É quando a água está, né, em formato de gás, né, formato gasoso, e ela volta para o estado líquido, tá? Deixei um exemplo aí bem clássico quando a gente está cozinhando, né, quando a gente tampa a panela, aquela fumacinha, né, que tá saindo ali, né, da panela, né, que tá subindo, ela vai encontrar como se fosse um obstáculo, que seria a tampa. Se não tem para onde sair, normalmente vai formar essas bolinhas de água aí na tampa, que nada mais é do que a fumacinha que subiu voltou para o estado líquido, né? Porque aquela fumacinha que sai é a água evaporando. Se ela não conseguiu sair, ela vai se acumular ali na tampa e ela vai voltar para o estado líquido. Esse processo chama-se condensação. Segundo, solidificação, e aqui a gente vai observar aquele ponto de fusão da água que eu falei para vocês agorinha, que é a mudança do estado líquido para o sólido. O próprio nome já diz, né? Solidificação é quando a água está líquida e ela começa a congelar, tá? Levando em consideração aquele ponto de fusão dela, ok? A 0 graus, ela ainda está no estado líquido, né? Aí, quando começa -1, -2, -3, ela já começa a congelar. Isso se chama solidificação. Próxima mudança é a fusão, né? Que é o contrário, é quando passa do sólido para o líquido. É o gelo derretendo, né? Tá lá no estado sólido, né? Tá numa temperatura bem baixa, lá abaixo de 0 graus. E aí começa a derreter, começa a passar do estado sólido para o estado líquido, também levando em consideração o ponto de fusão, né? Porque lá, -15, -20 graus Celsius, a água vai estar congelada. Conforme essa temperatura vai subindo, né? -3, -2, -1, 0 graus, ela já vai estar aí no seu estado líquido, tá? Então, fusão muda do sólido para o líquido. Próximo é vaporização, né, que o próprio nome também já fala, que mudança do estado líquido para o gasoso, quando a água começa a evaporar. Existem 3 formas, que é chamada de ebulição, vaporização e calefação. Tudo isso entra, né, dentro aí dessa mudança chamada de vaporização. E aí a gente tem que levar em consideração o ponto de ebulição da água, que é 100 graus Celsius, ok? Quando ela chega nessa temperatura, ela começa a evaporar. E o último, né, é a sublimação, que é quando passa do estado sólido direto para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, ok? Um exemplo muito clássico, né, é a naftalina, né? Para quem conhece, é tipo umas bolinhas brancas que se colocam dentro do guarda-roupa, né, para espantar alguns tipos de inseto. O que acontece? É umas bolinhas sólidas, né, que ela evapora. Ela passa de sólido para o líquido ou de sólido para o gasoso sem passar pelo líquido, ela não derrete, ela simplesmente evapora. E isso é chamado de sublimação, ok, pessoal? Então,